How do I? No, come on now. Oh, I'm not sticking nothing. No, now. Tem um pouco de temperatura corporal aí, Rick. Relataram operadores de digital. O ex-xerife, acusado de assassinar um juiz diante das câmeras em seu gabinete, sofre grandes derrotas jurídicas antes do julgamento. Vou analisar as decisões do juiz e o que a esposa de Mickey Steins está dizendo. Você não vai querer perder isso. Eu sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Sean Mickey Steins está preso desde setembro de 2024, desde o dia em que as autoridades dizem que o xerife do condado de Letcher sacou sua arma de serviço e matou seu antigo amigo, o juiz Kevin Mullins. E apesar de um pedido para ser liberado sob fiança, Mickey Steins não vai a lugar nenhum. Eu vou te contar o motivo daqui a pouco. E vou detalhar uma série de ordens sobre o caso de Mickey Steins que a juíza Coran acabou de emitir. O tiroteio chocou o país e todos que viram o vídeo. Sim, esse tiroteio foi gravado por uma câmera de vigilância no gabinete da juiz Mullins. E até hoje continuamos perguntando, por quê? Sobre o que a juiz Mullins e Mickey Steins estavam conversando nos momentos antes dele se levantar e disparar sua arma, sabemos pelas imagens da câmera corporal que Mickey Steins entregou sua arma. Ele não resistiu e parecia estar extremamente paranoico. Agora, vamos lá, pessoal. No, come on now. Oh, I'm not sticking nothing. Há duas câmeras corporais. Gravando. Ele está bem firme. Gravado. E esta é uma nova gravação. Isso será analisado. Para mostrar que está gravando. Não, olha, Nick. Nós nos conhecemos há muito tempo. Olha, está gravando. Aquele está gravando. Clayton tem um gravador reserva funcionando. Tudo bem, vamos lá, pessoal. O que você acha? Não Então, podemos qual é a conversar no sua- corredor. O report Sim, me ajudou a tem saber disso. Não queremos. Quero dizer, tem gente naquela sala. Tem gente naquela sala. Não podemos fazer isso. Então, qual é o problema? Eu vou pegar outro. Eu coloco um em mim. Você não vai levar isso comigo, ok? But I can't be in the room. Come on, man. Make it. Come on. Tem alguém em quem você confia, além de nós, que você preferiria que estivesse conosco? Mickey, eu acho que a gente se conhece a vida toda. Eu não sei nada sobre isso. Eu não tenho motivo nenhum pra... Vamos lá, pessoal. Talvez você fique só no quadro dos Estados Unidos. Você vai ter que tirar em algum momento, porque temos 3 corpos. Onde você está? Would you have a trial? Would you talk to us? Na cadeia lá embaixo. Você se sente seguro aí embaixo porque tem câmeras por toda parte? Você vai me transferir depois da entrevista? Eu discuto esse lado da questão. Quero dizer, não estou tentando ditar como isso vai ser, Isso aí. pessoal. Eu não sei como isso funciona. Mickey Steins também perguntou sobre sua filha, Lila. Escuta, Mickey, se você não quiser falar desta vez, eu não vou te forçar. Tudo bem, nós não vamos te forçar. Se você não quiser falar, esse é seu direito. Você não precisa. Sim. Rachel, você é Oswald. E Sabe. você sabe, porém, você é o xerife. Quero dizer, você sabe tanto quanto a gente. Mas depende de mas você. Se eu puder ver minha filha pessoalmente aqui, antes de você ir embora, diga o que você quiser. na cadeia, Na academia. na cadeia, pela tela, no telefone, eu quero ver minha filha pessoalmente. E depois disso, eu vou te contar tudo naquela cadeia. Na frente Bem. das câmeras. Trabalha em vídeo ou gravação. Onde está a sua filha? Onde está a sua filha? Como a gente encontra ela? Onde ela está? Ela está na LCC agora. Ela está onde? Não consigo te ouvir. Então agora, Mickey, eu quero falar sobre sua filha. Vamos conversar sobre isso por causa da sua filha. Ok. Se ela descobrir que o pai dela está sendo preso por atirar no juiz e ela está no ensino médio, eu não sabia quantos anos ela tinha, então eu não a conhecia. Então ela está no ensino médio, ela está no último ano, isso vai ser difícil. Ela vai querer me ver. Ela vai querer. Vamos, pessoal, fiquem tranquilos. Eu não ouvi. Eu estou com medo disso. Eu só queria que você pensasse sobre isso. She ain't Bem, referred to espere. that guy's Ela past. tem 18 anos? Referred to me. Estou te perguntando. Vamos lá. my daughter in Ela tem 18 anos? Quero ver minha filha. Porque Eu tenho um uma chave. filho, netos. Eu tenho 5 netos. 5 netos. Escuta o que eu estou dizendo. Eu só quero ver minha filha. Minha filha. Se ela não tem 18 anos, vamos perguntar por quê. Temos que perguntar por quê, se isso está certo. Sabe, ela tem 18 anos? Christine e Lachon disseram que estavam a caminho daqui quando estavam aqui. Tinha todo tipo de gente aqui correndo pra lá e pra cá. Caótico.
Então tá, como é que eu vou te contar o que aconteceu? Para o juiz. Sim. Sabe, Christine e Lashona disseram, minha esposa e minha filha estão a caminho. Você acabou de dizer. Como vai nos contar o que aconteceu? Todo mundo está correndo de um lado para o outro. Eu só quero ver minha filha. Ela tem 18 anos? Quantos anos ela tem? Se sua esposa estiver lá fora com ela, se ela me perguntasse, eu diria, bem, você pode perguntar se está tudo bem. Mas, se ela tiver 18 anos, a gente pergunta direto para ela. É isso que quero dizer. Se ela não tiver 18, temos que perguntar para sua esposa. Você acha que elas estão lá fora? Shona e Christine disseram que estavam a caminho. E nós também conversamos com elas. Você quer ir perguntar para eles sobre isso? Aperte esse botão. Bem aí. Isso está sendo gravado. Está. Gente, vamos lá, deixe nosso chá. Mickey, não estamos sendo injustos com você. Você quer outra bebida? Sim, vou orar por vocês. Vocês vão acabar. Comigo, não. A esposa e o filho do Mickey estão aqui fora? Eu não estou pronto para isso. Desde o início do caso, ficou claro que algo não estava certo. Mickey Steins e o juiz Mullins eram amigos. Eles almoçaram juntos naquele dia. E então, algo pareceu se romper em questão de instantes. Em uma audiência em junho, a tia de Mickey Steins, Sherry, testemunhou sobre suas preocupações com Mickey, a quem ela chamava de Bubby. Ok, então você disse que ficou acordada a noite toda com ele. Sim. E em algum momento ele foi a algum lugar? Não, mas ele tentou me levar até a filha. Estou certa. Minha mãe adotou uma criança. E na época ela estava no consultório médico, teve uma dor de cabeça, desmaiou, nem percebeu que estava na cama. Bem, o Mickey, em um momento, tentou me convencer a ir até a casa dele só para dar uma olhada ao redor e garantir que estava tudo certo. E ele queria que eu deixasse ela na cama. Qualquer pessoa que conhece o Mickey sabe que ele nunca sugeriria que você deixasse uma aluna do penúltimo ano do ensino médio sozinha na cama, quando já está escuro lá fora, para ir verificar a casa de alguém. Ele queria que você fosse com ele Sim, para ele está verificar a casa chapado. dele. Tinha acontecido Sim. alguma coisa que fez com que ele quisesse ir até lá? Tinha um cara andando pela rua de trás da casa dele e dava para ver as pernas dele. E ele estava só andando pelo beco, mas isso já foi o suficiente para assustá-lo. O que ele achou que ia acontecer, se é que ele sabia? Se eu puder dar minha opinião, acho que ele pensou que eles iam meio que dar a volta pela casa dele. E fazer o quê? Eu não sei. Ele disse que estava preocupado com Caroline e Lila. E o que havia com Caroline e Lila? Ele mencionou algo específico sobre elas, do que ele tinha medo? Ele só tinha medo de que alguém fosse machucá-lo. Olá! E agora, um dia depois que o juiz Coran emitiu decisões sobre várias moções pendentes no caso, a esposa de Mickey Steins, Caroline, está defendendo seu marido no TikTok. Em um vídeo, Caroline postou uma série de perguntas do tipo "e se?". Uma delas diz: e se mais ameaças tivessem sido feitas, fazendo com que ele não dormisse por uma semana? Ele foi ameaçado a ponto de entrar em um estado de psicose. E se ele tivesse denunciado a má conduta sexual anos atrás? Outra pergunta diz: e se não houvesse nada que ele pudesse fazer? E outra pergunta: e se ameaças foram feitas e ficaram pairando sobre ele por anos? Todas essas perguntas são referências claras às alegações feitas por mulheres que dizem ter sido pressionadas a fazer sexo em troca de tratamento favorável nos tribunais. Uma dessas mulheres era Sabrina Atkins, que havia sido presa por acusações de drogas. Ela processou o condado de Letcher e Mickey Stein depois que um dos subordinados de Stein, Ben Fields, foi acusado criminalmente de ter feito sexo com Atkins no gabinete do juiz Mullins. Em troca, Fields ofereceu ajudar Atkins a sair da cadeia com o monitoramento por GPS. Ben Fields se declarou culpado no caso. E Sabrina Atkins fez um acordo em seu processo contra o condado. Mickey Stein havia prestado depoimento nesse processo, antes de o juiz Mullins ser baleado. E Sabrina contou aos investigadores do gabinete do procurador-geral que o juiz Mullins estava fazendo sexo com garotas em troca de tratamento favorável nos tribunais. Agora, quero deixar claro, nunca vimos nenhuma evidência disso envolvendo o juiz Mullins, e ele nunca foi acusado de nenhum crime relacionado a sexo com mulheres em troca de favores.
Agora, à medida que nos aproximamos do julgamento de Mickey Steins, o juiz Christopher Curran emitiu várias ordens relacionadas ao caso. Por exemplo, o Ministério Público queria mudar o local do julgamento. Eles querem que o julgamento seja transferido para outro condado, longe de Letcher. E o Ministério Público também queria uma segunda avaliação de saúde mental de Mickey Steins. A primeira continua sob sigilo. Não sabemos o que ela diz. E Mickey Steins havia pedido para ser liberado sob fiança. Então, para realmente analisar as decisões do juiz neste caso, quero chamar Dave Ehrenberg. Ele é ex-promotor do condado de Palm Beach, atualmente advogado de defesa e também apresentador do MK True Crime Show. Muito obrigada, Dave, por participar. Obrigado por me receber de volta, Antonetti. Sim, é sempre ótimo conversar com você. Vamos falar primeiro sobre essa petição que a defesa apresentou para excluir a pena de morte. E há um acordo para manter essa petição em suspenso. Explique isso para mim. O que isso significa? Explique isso para todos nós. Eles estão mantendo as opções em aberto. Eles não estão fechando a porta para a pena de morte, Anjanette, mas este não é um caso de pena de morte. Eles não vão dar a pena de morte para o xerife, que é querido por metade da comunidade ou mais, aqui. Especialmente quando há uma defesa baseada em saúde mental aqui. E existem algumas questões de saúde mental, mesmo que ele não seja legalmente considerado insano. Além disso, com essas alegações circulando, sobre as quais não sabemos a justificativa para esse tiroteio, não há chance de que eles consigam a pena de morte. E por causa disso, o Estado, eu ficaria surpreso se eles realmente buscassem isso. Mas talvez, para ter alguma vantagem em negociações, eles estejam mantendo essa possibilidade em aberto. E é isso que eu tô me perguntando, será que isso é uma tática de negociação? Porque se você mata um funcionário público em Kentucky, eles podem pedir a pena de morte. Mas também, sabe, esse é um caso tão absurdo e tão louco, porque você tem o xerife, a principal autoridade policial do condado, sacando sua arma de serviço e atirando no juiz, seu amigo de muitos anos, no gabinete dele. Está registrado pela câmera de vigilância. E aí você vê ele na câmera corporal, minutos depois dizendo: "Vamos, gente, só me tratem com justiça." E ele está em pânico e quer saber se a filha e a esposa dele estão bem. Ele está preocupado com a segurança da filha. Ele acredita que a filha e a esposa foram levadas em algum momento. Então, tem algo errado na cabeça dele, está muito claro. Isso mesmo. Mas a promotoria vai mostrar. Pelo menos tentar mostrar que ele sabia a diferença entre o certo e o errado. Porque em Kentucky, eles adotam o mesmo padrão da maioria dos outros estados, que é, ele tem uma condição médica estabelecida que o levou a não saber a diferença entre o certo e o errado. Então sim, você pode apontar para algumas das declarações bizarras dele e para o comportamento estranho dele, mas então a sequência do que aconteceu será fundamental para a estratégia da promotoria. Eles vão mostrar que Steins entendeu seus direitos de Miranda. Ele foi questionado, ele disse: "Sim, eu entendo." Que ele reconheceu seu status como uma autoridade eleita. Eles vão dizer que ele se recusou a discutir certos elementos do crime. Tipo, ele falava sobre algumas coisas, mas quando se tratava do crime, ele sabia que era melhor não falar sobre isso. Ele também pediu isolamento atrás das grades por medo de retaliação. Então isso mostra que ele sabe o suficiente sobre o que está acontecendo e que ele saiu com as mãos para cima. Quero dizer, ele sabia que estava sendo preso pelo que fez. Então eu acho que vai ser muito difícil ele ser absolvido por insanidade, mesmo tendo problemas de saúde mental. E isso pode influenciar na gravidade da pena e também na gravidade da condenação, seja pela acusação mais grave, seja se ele teve a intenção de matar, ou se ele estava apenas temporariamente em delírio, ou tinha algumas circunstâncias atenuantes que o levaram a matar. Mas insanidade para ser considerado inocente, acho que isso é realmente uma batalha difícil. Os advogados dele também falaram sobre a possibilidade de isso ser homicídio e não assassinato. Sim, acho que isso é mais provável, porque se ele foi motivado por algum distúrbio emocional extremo, e especialmente se eles puderem apresentar isso como prova, o que ele achou que o juiz fez, isso pode ter muito peso. Porque aí os jurados diriam, sabe, ele estava agindo por esse senso de fazer justiça com as próprias mãos. E embora isso seja ruim e deva ser punido, não é assassinato que vai mantê-lo atrás das grades pelo resto da vida. É homicídio, que ainda pode tirá-lo da prisão, sabe? Depois de algumas décadas ou até menos. Vamos agora para a próxima ordem do juiz. Essa é importante.
A juíza concedeu o pedido da promotoria para mudança de foro. Não é comum ver a promotoria, o lado do Estado, pedindo uma mudança de foro em um caso, mas foi o que fizeram, citando a cobertura midiática antes do julgamento. Esse era um condado pequeno. Muitas pessoas realmente gostam de Mickey Steins no condado de Letcher. Parece que a opinião pública poderia estar do lado dele. No entanto, Dave, quando eu cubro esse caso, algumas pessoas do condado de Letcher nos comentários dizem: "Eu moro aqui, ninguém fala sobre isso." Então as pessoas sabem sobre o assunto, mas isso não significa que elas não possam ser imparciais quando você sabe ao avaliar o caso. Então, o que você acha de o juiz realmente conceder essa moção, a moção do Ministério Público para mudança de foro? A defesa queria que permanecesse onde estava. E Janete, eu sou do grupo que acredita que você pode encontrar um júri imparcial praticamente em qualquer lugar para praticamente qualquer crime. Porque não é que esperamos pessoas sem opinião, pessoas totalmente neutras. Você quer pessoas que apenas prometam que vão deixar de lado seus preconceitos, deixar de lado tudo que sabem e simplesmente seguir as evidências e a lei. Mas nesse caso, eu realmente acho que isso é uma exceção à regra. Estamos falando de uma comunidade muito pequena. Estamos falando de pessoas que conhecem praticamente todo mundo na comunidade e já tomaram partido. Tem o time do Mickey Steins, tem o time do juiz Mullins, e é difícil conseguir um júri unânime quando você está lidando com um público tão profundamente dividido. E sim, pode haver pessoas que dizem: "Eu não sei, ninguém está falando sobre isso, mas será que eles sabem disso? Já tomaram partido?" Eles têm opiniões que, você sabe, os impedem de realmente seguir as evidências e a lei? Mesmo que digam: "Sim, vou manter a mente aberta", mas eles ainda precisam voltar para as comunidades, bairros onde já tomaram partido. E todos vão saber que você é um jurado nesse caso de grande repercussão. Então, eu acho que nesse caso foi certo transferir o julgamento dessa cidade pequena. Interessante, muito interessante, Dave. Vamos para a nossa próxima decisão do juiz. O juiz disse que Mickey Steins não vai receber fiança. Os advogados dele queriam que ele fosse solto sob fiança. Disseram que ele tem família que o ama e que ele ficaria sob a supervisão deles. Poderiam ter feito monitoramento por GPS. O juiz disse: "Não, você vai continuar na cadeia." Sim, pela Constituição de Kentucky, eles adotam o padrão de que você pode manter pessoas presas antes do julgamento, se for um crime grave e se a prova de culpa for evidente e a presunção de culpa for grande. Então é isso que fazemos aqui na Flórida também. Então você está lidando com um homicídio e a prova de culpa é evidente. Quero dizer, está em vídeo. Ele nem sequer contesta. Ele só está dizendo que estava insano na época. E a presunção de culpa é grande. Então isso me diz que você pode dizer que foi causado por privação de sono, estresse extremo, que você estava desorientado na hora, mas o vídeo prevalece. E por isso, ele não vai a lugar nenhum antes do julgamento. Certo, vamos passar agora para a próxima decisão da juíza. O Ministério Público tinha, na verdade, pedido outra avaliação de saúde mental. Achei isso surpreendente, porque o Centro de Saúde Mental de Kentucky examinou Mickey Steins e eles voltaram com uma avaliação e um relatório. E isso está sob sigilo. Nós não sabemos o que diz, mas eu acho que pode ter sido favorável ao réu, porque o Ministério Público disse: "Não, precisamos de outro especialista para avaliar Mickey Steins." Queremos uma segunda avaliação para podermos refutar a alegação da defesa de que ele tinha uma doença mental quando tudo isso aconteceu, que ele estava em um estado de psicose. Quer dizer, você está entendendo isso do mesmo jeito que eu? Porque o juiz está permitindo essa segunda avaliação de saúde mental. Eu acho que se a avaliação original de saúde mental fosse boa para o Estado, eles não estariam pedindo uma segunda. Então eles pediram e conseguiram. Eles vão conseguir uma avaliação adicional de saúde mental feita por um especialista particular. Mas, aparentemente, o especialista da defesa do juiz, quer dizer, do xerife Steins, não pode observar o exame, o que é justo. Mas o tribunal negou obrigar o Dr. Allen, do KCPC, o Centro Psiquiátrico de Correções de Kentucky, a comparecer. Ele pode comparecer voluntariamente. Mas isso é uma vitória para os promotores, porque lhes dá outra arma para desafiar diretamente toda a teoria da defesa no caso. De que o réu estava insano, que ele estava mentalmente incapacitado. E que, por isso, ele matou o juiz. Existe alguma possibilidade de eles colocarem Mickey Steins no banco das testemunhas? Quero dizer, essa vai ser uma defesa afirmativa. Poxa, nós temos isso em vídeo. Está em vídeo. Isso não é sabe, eu não fiz isso. Isso é eu fiz isso. E esse é o motivo pelo qual eu fiz.
porque eu estava mentalmente doente e numa espécie de perturbação emocional extrema. Algo ruim estava acontecendo. Eu não dormia há uma semana e estava em um estado de psicose. Existe alguma maneira de colocá-lo no banco das testemunhas? Porque você o vê no tribunal e ele está apenas sentado lá, meio apático, sem muita expressão. Acho que eles vão esperar para ver como as coisas vão acontecer, porque o vídeo é a principal prova aqui. E ajudaria se ele conseguisse explicar subjetivamente por que estava sob extrema perturbação emocional. Se eles estiverem tentando um caso de homicídio privilegiado aqui, ou que ele simplesmente não estava em seu juízo perfeito. Sabe, a extrema perturbação emocional reduz a acusação para homicídio privilegiado. E nem exige um medo razoável, é apenas um medo subjetivo. Você precisa ter um gatilho emocional avassalador. Mas como saber se ele estava sob uma extrema perturbação emocional? Bem, você o coloca no banco das testemunhas, e ele também pode humanizar a própria paranoia. Mas existem riscos. Quero dizer, nós promotores, e ainda me considero assim, mesmo sendo agora advogado de defesa, nós adorávamos quando os réus iam para o banco das testemunhas, porque eles sempre achavam que sabiam mais do que os promotores. E geralmente, eles simplesmente desmoronavam sob o intenso contra-interrogatório. E o que eles vão fazer é colocar o réu no banco das testemunhas. E os promotores vão passar o vídeo de vigilância do tribunal quadro a quadro e exigir que cada ação deliberada que ele fez seja explicada. Tipo, me explique como é insano que você teve o cuidado de fazer isso. E então eles vão forçá-lo a encarar a imagem do juiz Mullins se escondendo debaixo da mesa quando Steins deu a volta e o matou a tiros. Então, quero dizer, e aí eles vão fazer perguntas como se você era legalmente insano, se você era insano, por que você imediatamente levantou as mãos depois? Por que você disse aos policiais que entendeu os direitos de Miranda? Por que você pediu custódia protetiva? Então é uma aposta. Acho que eles vão ver como as coisas vão, se vão ou não tentar essa cartada de desespero. É verdade. Quero dizer, você está certo. Ele se levantou, pegou a arma e realmente andou ao redor, seguindo o juiz enquanto ele se escondia debaixo da mesa. E aí ele ficava repetindo, só me trate com justiça, só me trate com justiça. Certo. Então, ele continua perguntando sobre a esposa e a filha. Então, foi algo deliberado, quero dizer, foi um ato intencional e deliberado. Sim, e você pode apresentar o distúrbio emocional sem colocá-los no banco das testemunhas. Você pode fazer isso por meio de provas de terceiros. Você pode fazer a tia depor. Da tia Sherry. Certo, e a Sherry pode falar sobre o fato de que ele ficou 7 dias sem dormir. Isso deixaria qualquer pessoa normal louca. E a Sherry também pode falar sobre aquela ligação bizarra de FaceTime dele. E aquela ligação para a avó dele que já tinha falecido, Sim. A fixação dele por câmeras de segurança. Então acho que essa é uma maneira melhor de fazer isso. E eu só colocaria o Steins no banco das testemunhas como último recurso. Interessante. Bem, essas ordens são interessantes. Vai ser interessante ver para onde esse caso vai. Os rumores são de que pode ir para Bowling Green, de onde é o juiz Curran. Então fiquem ligados para mais novidades sobre isso. Muito obrigada, Dave Ehrenberg. Obrigado, Annette. Mickey Steins se declarou inocente da acusação de assassinato. Ele vai continuar preso até o julgamento. E nós vamos continuar acompanhando tudo desse caso e te informar sobre o que acontecer. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou a Annette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.